Olá galera, professor Wagner aqui do Física, agora vai para você e a gente vai falar um pouquinho contigo hoje, cara, sobre a ideia de estudar, certo? O ato de estudar, ok? Como você relaciona essa ideia de estudar e se preparar para as suas provas, tranquilo? E nesse ato de estudar a gente vai falar um pouquinho sobre o aprender a aprender, ok? E quando a gente fala de aprender a aprender, a gente está falando da sua transição. Principalmente quando a gente sai do ensino fundamental, vai para o médio, vai do médio para o superior, tudo isso vai requerer da gente uma mudança de hábitos. Sim, porque os assuntos vão ficando cada vez mais complexos, mais cheios de detalhes, mais ricos em abstração, e isso requer da gente então mudanças de como que a gente se comporta em relação a esses estudos, beleza? Pessoal, quando a gente fala desse aprender a aprender, que é uma grande dificuldade da maior parte dos nossos estudantes, dos nossos alunos, a gente está pensando o seguinte: primeiro, o que vem a ser aprender a aprender? Quando a gente fala em aprender a aprender, a gente está pensando em aprender a pensar, ok? Utilizar o nosso cérebro a favor daquilo, a argumentar, descrever, pensar aquilo que a gente está estudando, certo? Isso implica que o nosso aluno, que você, estudante, deixe de ser mero repetidor, certo? E cumpridor de tarefas determinadas pelo professor, e sim, seja participante ativo do processo de aprendizagem. Ou seja, significa defender, ou melhor, vencer a dependência do professor para ser um protagonista na sua própria aprendizagem. Quando você vai lá para o ensino superior, principalmente, você vai ver que existe uma inversão da sala de aula, um processo invertido. Por quê? Porque percebe-se que esse processo de inversão traz um maior enriquecimento da aula. E o que acontece? O aluno ele é obrigado a ter contato com o conteúdo antes da aula do professor. Isso permite com que ele possa tentar pensar sobre o assunto e ser um participante ativo da aula, tirando as suas dúvidas e questionando aquilo que vai acontecer, certo? E aprender, gente, na verdade, é a maior prova da maleabilidade do ser humano, né? Porque mais do que se adaptar à realidade, a gente consegue interferir e intervir nessa realidade. Isso está no livro do professor Pedro Demos, Saber Pensar, lançado em 2001. Ao aprender, o indivíduo apropria-se de conhecimento e despreza-se a mera memorização, a reprodução de ideias alheias e constroem-se referenciais próprios, né? Quando a gente está aprendendo, a gente abre mão, né, de ser um mero papagaio, repetidor de ideias, né? Quando você vai para um cursinho, quando você vai para o seu colégio, quando você vai lá para a sua escola, muitas vezes você está habituado a repetir processos. E quando você vai encarar uma prova de vestibular ou um concurso, na verdade o que os vestibulares estão cobrando de você, principalmente numa prova de segunda fase hoje, é que você saiba argumentar sobre determinados pontos de vista. Por isso que a redação nos vestibulares ela é tão importante, porque mais do que o saber escrever, eles querem analisar se você sabe pensar. Se você tem a letra, ou seja, o letramento em si, a escrita, todas as técnicas de escrita, mas você consegue argumentar acima dessa escrita. Então aprender é um processo interno, né? Que vai envolver você, a sua reflexão, a sua formação de ideias. Vai te ensinar a pensar realmente sobre o mundo à sua volta, ok? E o que é então estudar? O que é fazer um curso, né? Fazer um curso não é ouvir aulas para conseguir adivinhar testes, ok? Quando você vai para a escola e você tenta fazer isso e repetir esse processo, você está perdendo boa parte do seu tempo. Estudar não tem nada a ver com isso. Quando as pessoas falam assim, você estuda quantas horas por dia? O cara fala, eu estudo 6 horas porque eu fico lá na escola, tal. Cara, você não está estudando essas 6 horas. A não ser que você participe durante essas 6 horas de práticas intensivas relacionadas à argumentação, à discussão, a desenvolvimento de ideias, você não estará estudando, beleza? O que mais? É instrumentar-se para um trabalho, né? Um trabalho maior, científico, de argumentação. É melhorar e instrumentar do que o conhecimento de uma série de problemas, ou seja, é melhor do que informações assimiladas de forma sistemática. Ou seja, a gente trabalha a formação de ideias plenas, certo? Gente,
Estudar não é adquirir a capacidade de repetir o que aprendeu. Não adianta você saber o livro de cor, decorar toda aquela ideia, se no seu cotidiano você não consegue aplicar todo aquele conhecimento. Na verdade, o aprender é viver o aprendizado. Ou seja, quando eu realmente aprendo, aquilo passa a fazer parte da minha vida, começa a correr na minha corrente sanguínea e aí eu consigo vivenciar aquilo, eu consigo expelir aquilo ali. Certo? É como se fosse um perfume a exalar, né? Que a gente consegue transmitir aos outros esse cheiro, esse perfume, através do nosso conhecimento. Isso é estudar. Então eu convido você a pensar um pouquinho sobre o seu processo de estudo, certo? Primeira coisa, no ato de estudar você precisa de motivação, certo? Você precisa ter interesse interno. Por que você está estudando? Para que você está estudando? Isso vai te levar a quê? Aonde? Certo? E aí existem algumas coisas, né? Existem as influências positivas que nos favorecem e, claro, vai existir as influências negativas, né? Que a gente não vai conseguir remover e isso vai criar barreiras no nosso processo de aprendizagem. Quando eu dou aula de exatas para você, quando eu aqui dou aula de física, em alguns momentos de matemática, de química, eu me deparo com muitos alunos falando assim, eu não vou aprender esse conteúdo, eu não vou dar conta disso, eu não sou capaz disso. Simplesmente porque ele se sente desmotivado em relação a esse assunto. Talvez porque ele não perceba que o aprender matemática possa levá-lo ao caminho de sucesso que ele pretende, que ele almeja. Então, quando a gente pensa nessa ideia de que eu estou me preparando para algo e tenho foco e objetivo nesse algo, esse aprendizado se torna um aprendizado motivador. Eu vou em busca disso e isso vai me trazer motivação para que eu corra cada vez mais atrás daquilo que eu almejo, certo? Então, é extremamente importante a gente buscar essas influências internas, tá? E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa simplesmente organizar os nossos estudos. E organizar os estudos significa reorganizar toda a sua vida, né? Para que você vive hoje? Eu estou estudando, então beleza, sua vida tem que girar em torno do seu estudo. Eu não estou falando para você abrir mão da sua família, da sua religiosidade, dos seus amigos. Eu estou falando para você priorizar. Ter prioridade em cima daquilo que vai te levar à construção do seu futuro nesse momento. Seja isso o seu estudo, beleza, então esse estudo vai ter que ser prioridade. Ele vai te convencer e vai ter que te fazer convencer. Abrir mão de momentos de lazer, abrir mão de momentos nas redes sociais, abrir mão de estar com a família, para que você consiga focar completamente naquilo que você precisa, certo? Então você vai ter que abrir espaço para esse estudo na sua vida. E melhor, planejar o melhor aproveitamento do seu tempo. Muita gente fala assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo, professor, não dá tempo de fazer tudo que você pede. Cara, repensa o seu tempo. Replaneja, dá para estudar a todo instante, em todo lugar. É só a gente repensar como que a gente vai fazer isso, porque o tempo é questão de preferência. Se eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero sair com os meus amigos, eu preciso daquilo, mas eu estou cheio de tarefas, eu arrumo um jeitinho e vou. Eu quero estar com meu namorado, com a minha namorada, tal, passar um tempinho com ele, eu arrumo o tempo. Agora, para estudo, a gente sempre dá uma desculpa, não é verdade? Então vamos parar de dar desculpa e vamos criar essa preferência pelo estudo, certo? Melhor, a gente precisa se preparar para a revisão de aulas. As aulas são extremamente importantes, mas elas não podem ser o início e nem o fim do seu estudo. O recomendável é que a gente se prepare para a aula e depois para a revisão de aula. O que é recomendável? Gente, formar a rotina diária de aproveitamento de pequenos espaços de tempo para o estudo. Rotina diária. Aula dada é aula estudada hoje. Então, se você teve aquela aula, você precisa estudar sobre aquela aula ainda hoje, antes que o dia acabe, para que você comece a criar essa rotina e comece a fazer o entrelaçamento desses conteúdos, beleza? Outra parte importante, o preparar-se para a aula, ou seja, fazer a leitura prévia do assunto. Isso vai facilitar muito o estudo, vai possibilitar você levantar dúvidas durante a aula, vai permitir que você se aprofunde sobre o assunto, sobre a orientação. E aí você vai aproveitar muito melhor a aula do professor, porque você vai ter interesse, aumentar seu grau de interesse e você vai conseguir focar nos pontos extremamente importantes, porque você já circulou, já destacou aquilo que te gera interesse e melhor, aquilo que te gerou dúvida, beleza? Então o aprendizado adequado
lado está relacionado a uma revisão imediata do conteúdo, uma revisão globalizadora, ou seja, que me permita analisar agora o todo. Os assuntos, eles vão sendo desenvolvidos nas aulas de modo a se complementarem. Então eu vou fazer revisão pontual e depois de um certo momento eu vou fazer uma revisão geral dos assuntos que eu estudei. Isso permite com que eu tenha maior clareza daquilo que eu estou estudando e como que funciona esse sistema de estudo, beleza? Outra parte importantíssima do seu estudo é a possibilidade de estudar em grupos. É muito proveitoso sobre vários aspectos quando todos os seus componentes assumem sua parcela de responsabilidade e se dispõem a trabalhar, contribuir e participar ativamente. O estudo em grupo ele é extremamente eficiente, desde que o grupo esteja envolvido no estudo. A gente vê diversas vezes a galera se juntando para estudar, sentando, conversando, trocando ideias, mas nem sempre esse estudo é extremamente relevante naquele momento. As pessoas dispersam muito. A gente tem que ter foco e determinação, esvaziar a mente naquele momento, esvaziar-se de si mesmo naquele momento e focar em prol daquilo que a gente almeja. Se a gente está estudando um determinado assunto, durante aquele tempo, é exatamente aquele assunto que a gente tem que discutir e debater. A gente não pode deixar se dispersar nem por um mosquitinho que atravessa a sala naquele momento, ok? Então, para ter um bom aproveitamento de estudo em grupo, eu vou te dar algumas dicas, tá? Primeiro, o número de componentes não pode exceder no máximo 5 pessoas. Pense muito sobre isso e sempre questione. Se for juntar mais do que 5 pessoas para estudar, cara, não vai dar certo, beleza? A coordenação de um grupo vai ficar sempre a cargo de uma pessoa para dirigir os trabalhos. Então sempre elenque uma pessoa para ser o líder do grupo, marcar as reuniões, cobrar os resultados e a gente ter isso estabelecido em padrões. Cria uma planilha de metas para o grupo, beleza? Tem que ter as responsabilidades individuais, cada um vai ficar a par de uma coisa legal, então cada um vai ter que assumir com a sua responsabilidade. Cumpra estritamente os horários, corretamente, o horário para iniciar, o horário para finalizar. E todos vão trabalhar pensando no bom e no bem comum. E é importante que todos do grupo saibam tudo o que está acontecendo, porque na ausência de algum membro do grupo por algum problema, os demais elementos do grupo conseguem suprir essa necessidade, essa falta. Beleza? Gente, então um aspecto fundamental para um bom profissional, para um bom estudante, lembrando que estudar é uma profissão, certo? Então, para que você seja um bom estudante, você seja um bom profissional no futuro e que isso leve você a conseguir passar no vestibular, na carreira militar, a passar no concurso público e a exercer sua profissão com destreza e clareza, primeiro, você tem que saber se organizar de forma adequada para estudar. Ter o seu momento de organização de estudo, técnicas de estudos bem estabelecidas, você precisa trabalhar bem esse sistema de estudos. Se você quer vídeos sobre técnica de estudos, comenta aqui com a gente, que aí a gente vai preparar alguns vídeos te mostrando técnicas eficientes de estudo, beleza? A gente tem que ler e refletir sobre o assunto. A gente não tem que estudar para a prova, para tirar nota. A gente tem que ler sobre o assunto, refletir, observar a conexão desse assunto com o mundo à nossa volta, ok? A gente tem que armazenar e recuperar, quando necessário, o conteúdo estudado. Se você não consegue guardar o conteúdo por longos prazos, cara, vai revendo esse conteúdo, tenta trabalhar numa espiral, né? De modo que você passe por esse conteúdo várias e várias vezes e pratique esse conteúdo, ok? E pratique formas de passar esse conteúdo para o outro. Se você quer saber sobre formas de como estudar e como passar esse conteúdo para o outro e memorizar coisas e refletir, também deixa nos comentários aqui que a gente pode fazer um vídeo extra sobre esse assunto, certo? É importante que a gente consiga fazer todo esse sistema para a gente saber pensar, refletir e chegar a conclusões próprias, que a gente consiga produzir nosso próprio texto em relação a isso. Porque isso vai ajudar a gente na produção textual, isso vai ajudar a gente numa prova dissertativa, isso vai ajudar a gente na comunicação, numa hora de uma entrevista e na apresentação de um trabalho, ok? Saber comunicar ou apresentar as suas conclusões de maneira adequada, a gente vai sempre respeitar uma forma de comunicação do ambiente em que se atua. Isso vai permitir que a gente aumente o nosso vocabulário e vai permitir que a gente tenha uma maior clareza sobre diversos aspectos de apresentação, desde a mais simples até a mais adequada, a mais robusta forma de apresentação.
beleza? Pessoal, isso está relacionado ao ato de estudar, como se preparar para ter sucesso nos seus estudos. Se quer saber mais sobre esses assuntos, dá um like, deixa aqui nos comentários quais outros assuntos sobre estudo você quer. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um método de estudo chamado método Pomodoro, que é um dos métodos que eu mais adoro, mais gosto em relação ao estudo, para preparar você para a melhor prova da sua vida, beleza? Curtiu esse vídeo? Dá um likezinho, compartilha com seus amigos e, gente, não deixa de se inscrever no canal e chamar todo mundo para se inscrever. Aqui a gente discute educação de maneira séria. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.